O que é ser homem? Existe um manual? Um padrão? Os estereótipos quando o assunto é masculinidade não faltam. E isso pode afetar a saúde do homem e daqueles que o cercam. É a chamada masculinidade tóxica. Qual o papel da mídia nesse sentido? É o que você confere na reportagem de Leonardo Amaral. Não existe uma regra para ser homem. Mas todo homem sabe que existe um código universal que ele deve seguir. Você já presenciou algo parecido? Caso sim, saiba que isso tem nome: masculinidade tóxica. Um conjunto de premissas machistas que, em teoria, todo homem deve atender para cumprir o que se espera dele. Como as cenas mostram, a mídia pode ditar padrões do que é ser homem ou do que é masculinidade. Jorge Miklos, sociólogo e pesquisador de comunicação e cultura midiática, discute cada vez mais o tema. O professor explica como a mídia tem a capacidade de corroborar com esses preconceitos. A mídia ela cumpre um papel no qual ela passa a representar o homem de uma forma idealizada, né? Como se ele fosse um super-herói, como se ele tivesse que ser sempre muito forte fisicamente, como se ele tivesse que ser o guerreiro, como se ele tivesse que gostar de briga, que gostar de guerra, resolver sempre as coisas na forma da violência. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, dados de 2016 apontam que homens são 76% das pessoas que cometem suicídio no Brasil. O sociólogo afirma que esses números podem ser relacionados com comportamentos machistas impostos sobre eles. O suicídio é uma atitude desesperada, é uma atitude radical, né, de quem não está mais suportando conviver com uma dor, com um sofrimento psíquico, né? Então, como os homens não têm caminhos, não têm canais, eles não podem, eles são censurados, eles não podem manifestar o seu sofrimento, a sua dor, a sua insegurança, a sua fragilidade, eles não podem manifestar nada disso, eles acabam muitas vezes entrando num ciclo vicioso de sofrimento muito grande, levando à depressão, uma depressão profunda, e não encontrando como expressar isso, como dar vazão a tudo isso, como manifestar isso, né? Não encontrando, portanto, uma sociedade que compreenda e seja receptiva a tudo isso, eles acabam, então, muitos deles partindo para uma solução radical, que é dar cabo da própria vida, né? Eu acredito que a masculinidade tóxica, de alguma forma, historicamente, ancestralmente, ela sempre esteve ligada à morte. O professor comenta ainda como a masculinidade tóxica se relaciona com a violência contra a mulher. Primeiro, ele começa agredindo verbalmente, né? A primeira forma de violência doméstica, né, é sempre verbal, né? Depois ela passa assim, a ser física. Então, a partir dali é que o assédio que começa verbal, que começa o assédio moral, ele corre para o físico. Porque essa é a maneira que o homem acaba encontrando erroneamente, muito erroneamente, de lidar com os seus próprios sentimentos, com os seus próprios conflitos. A psicóloga Andreneide Dantas reforça. Esses comportamentos podem causar e causam muitas dores e sofrimentos, porque eles aprenderam desde a infância que eles não podem chorar, não podem expressar seus sentimentos. Então, eles aprenderam a reprimir. Quando falta a palavra, só resta para o sujeito contar com o seu corpo. Segundo o 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2017 foram registrados mais de 221 mil casos de lesão corporal contra mulheres, uma média de 606 casos por dia. Solidão, uma das maiores consequências da masculinidade tóxica. Quem nunca ouviu? Seja homem, faça que nem homem. Homem não chora. Exemplos não faltam. Mas a mesma mídia que pode estimular esse tipo de comportamento também pode combatê-lo. Iniciativas no meio vêm aparecendo cada vez mais com o objetivo de combater esses estereótipos. Um exemplo é o documentário O Silêncio dos Homens. Produzido pelo site Papo de Homem, o conteúdo está disponível no YouTube. Ismael dos Anjos coordenou o projeto.
Ele conta qual a importância de um trabalho como esse e qual o papel da mídia para ajudar na desconstrução dessas definições. Eu acho que a gente tem uma crise de referências. Então, colocar outras masculinidades possíveis na mídia ou na cultura pop, de uma maneira geral, é algo essencial para que quem está se formando como homem entenda que existem outras possibilidades. Que criar novas referências de masculinidade, referências mais múltiplas, referências que englobem outros tipos, outras respostas para essa pergunta do que é ser homem, já é algo positivo bastante. Ismael dos Anjos também comentou a importância do papel da mídia nesse processo de desconstrução das masculinidades. Eu acho que além dessa questão de ser fundamental na construção de outras referências positivas de masculinidades, mídias e veículos em geral têm o poder de difusão. A gente consegue levar essa conversa para mais gente. Então eu acho que são dois tópicos. Qualidade. Ter certeza que a gente está passando um material de qualidade para frente. Então isso vai desde pensar se a construção do personagem que a gente está fazendo numa novela é mais do mesmo ou está entregando alguma coisa positiva que pode ser legal para alguém. E a outra é entender que, bom, se a gente tem uma ferramenta de propagar uma mensagem em massa, a gente está propagando uma mensagem que a gente considera ideal, justa, necessária, benéfica. Se não for, eu acho que vale repensar. Por que eu estou propagando isso mesmo? Para que eu estou dizendo que isso é verdade mesmo? A discussão sobre masculinidade tóxica ainda é recente e a mídia tem papel central no fortalecimento desse debate.